Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo, a todo mundo que está curtindo, que é o joinha, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, coloca nos comentários aí ao vivo qual é o número do like de vocês, que é o joinha, e vai sentando o dedo aí, compartilhando. Iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora. A Michele Bolsonaro, a primeira-dama, compartilhou aí nas redes sociais o Jair Messias Bolsonaro internado novamente. Iremos falar sobre as mudanças agora em Brasília. Muitos ministros saíram do governo do Luiz Inácio Lula da Silva porque o Daniel Vorcaro, graças a Deus, entregou aí todos que estão envolvidos nesse roubo bilionário que muitos ministros aí, principalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, coloca nos comentários, doutor, estou aqui pela primeira vez. Quem é evangélico, quem acredita em Deus, quem tem uma fé, eu peço que vocês compartilhem o máximo possível, porque o Bolsonaro, neste exato momento, precisa de fé e da oração de cada um de vocês. Está chegando agora pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos estados. Pessoal, se não existir ministros dentro do STF, possivelmente vai ter que ter o fechamento. Mais ou menos 17 ministros anunciaram aí a saída do governo Luiz Inácio Lula da Silva, porque o caldo está entornando, muitos ministros estão envolvidos, os documentos foram entregues, o ministro André Mendonça aí está colocando para andar todo esse processo do Banco Master, que é o envolvimento aí de muitas pessoas, aí, inclusive deputados, senadores, muita gente envolvida nesse esquema aí do Banco Master, fora aí a questão também do INSS. Antes de tudo, pessoal, vamos falar agora. Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia há poucos segundos atrás. Quero trazer o detalhe também que o presidente Trump descobriu agora, neste exato momento, que o ministro Alexandre de Moraes estava interferindo entre aí todas as interferências deles sobre as eleições também e principalmente sobre a questão do presidente Trump nos Estados Unidos, os feitos positivos dentro dos Estados Unidos, ele censurava muitas publicações dentro dos Estados Unidos, então o caldo está entornando para ele. Mas antes disso, pessoal, vamos falar agora do presidente, doutora, como assim? Vamos lá. A defesa do Bolsonaro apresentou ontem novos documentos ao Supremo Tribunal Federal com informações atualizadas sobre o estado de saúde. Os relatórios elaborados por profissionais aí, de todos os profissionais da saúde, indicam a necessidade de realizar uma nova cirurgia em situações de segundo. Segundo os registros encaminhados, o ex-chefe do executivo enfrenta dores intensas concentradas no ombro direito. A equipe responsável pelo acompanhamento fisioterapêutico detalhou o quadro clínico, buscando embasar o monitoramento da condição de saúde junto às autoridades judiciais que conduzem o processo envolvendo aí o presidente. No fim de março, mais precisamente no dia 27, Bolsonaro havia recebido alta após permanecer cerca de 2 semanas internadas aí no hospital DF-Star. Durante esse período, ele tratou um quadro de pneumonia bacteriana associada a broncoaspiração, condição que exigiu cuidados médicos contínuos. Após deixar, pessoal, a unidade hospitalar, ele passou a cumprir prisão domiciliar por 90 dias, medida autorizada pelo algoz Alexandre de Moraes, também integrante do STF. A decisão levou em consideração o estado de saúde apresentado, permitindo que o tratamento prossiga fora do ambiente hospitalar, sobre o acompanhamento especializado aí há poucos segundos atrás. Pessoal, vice-prefeito também de São Paulo expõe corrupção milionária e sofre duras ameaças aí, aliado também do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, o Ratinho também solta o verbo contra o Luiz Inácio Lula da Silva. A todo mundo que está aqui presente, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E agora a gente vai falar, pessoal, sobre a saída aí
dos ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, peço bastante atenção de vocês, peço o compartilhamento de vocês, o Júlio aqui sempre presente, copia e cola, pessoal, aí nos grupos do WhatsApp, nos status, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. O coração de vocês estão preparado para a saída aí dos ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva? Doutor Olívio, meu coração está preparadíssimo para a saída aí de toda a corja. Então, vai dando like e vai compartilhando. Pessoal, eleições este ano. Mudanças na esplanada, 17 ministros deixam hoje o governo oficial do Luiz Inácio Lula da Silva. Você que está chegando aqui, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Doutora, quem são os ministros? Iremos compartilhar neste exato momento as informações agora. O governo aí do Luiz Inácio Lula da Silva concluiu as mudanças previstas com a saída de ministros que disputarão as eleições deste ano. E, ao todo, exonerou 17 auxiliares que chefiavam quase metade das pastas da esplanada dos ministérios. Com exceção do desligamento do ex-ministro Fernando Haddad, ocorrido em 20 de março, todas as demais saídas foram oficializadas nos últimos dias por meio do Diário Oficial da União. No total, foram 18 mudanças ministeriais, já que o então titular da Pesca e Agricultura, André de Paulo, foi remanejado para o Ministério da Agricultura e Pecuária, sucedendo Carlos Fávaro. De acordo com a legislação eleitoral, autoridades que desejam disputar cargos diferentes daqueles que ocupam devem deixar o posto até 6 meses antes do pleito. O processo chamado de desincompatibilização se encerra hoje. Na última terça, Lula comandou uma reunião ministerial com os auxiliares que deixaram o governo e seus substitutos. Ministros que não participaram da corrida eleitoral também estiveram presentes aí neste exato momento. Na ocasião, o Lula pediu aos novos titulares que deem continuidade ao trabalho desenvolvido desde o início da gestão. O petista ponderou que não é o momento de investir novos programas, mas de concluir entregas e garantir que a máquina siga funcionando, né? A máquina aí do imposto, né? E por aí as exonerações e nomeações aí começaram a ser oficializados após o encontro. Apesar disso, ainda não há definição oficial para o comando da pasta das relações institucionais deixada aí pela Gleice, né, pessoal? E a gente está acompanhando aqui as informações de todos os ministros que saíram. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, Michele publica aqui uma foto do Bolsonaro, que está bem e sem soluços há 6 dias. Galego está há 6 dias sem soluços, conseguindo fazer a fisioterapia, motivo mais do que o suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai, a Deus e a oração de todos vocês aqui no canal. Um dia abençoado para todos nós. Há poucos segundos atrás, entretanto, os médicos descreveram que ele pode aí passar por cirurgias. Pessoal, Janja visita apartamento à venda em área nobre do Rio de Janeiro, onde o preço mínimo dos imóveis é de 2 milhões. Um abraço aí para os cariocas e a gente vai com essas informações, pessoal. Olha só o que a Janja está fazendo aí no Rio de Janeiro. Olha só essa notícia. De acordo com o jornal O Globo, Rosângela da Silva foi vista em um prédio de alto padrão no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Moradores comentaram que ela estaria interessada em comprar um imóvel no local. Olha o preço mínimo, 2 milhões de reais. Doutora Kátia, te acionar aqui para comentar essa visita aí, né, de Janja nesse prédio. Eu sei que você já abriu o sorriso, acho que provavelmente por causa do preço, né? Pois é, 2 milhões de reais. Ela deve estar pretendendo uma belíssima cobertura na Praia do Flamengo. É esse preço mesmo, né? Agora, de onde essa senhora tira dinheiro, né? Sabemos que ela não é nenhuma profissional de excelência, muito categorizada no mercado, ou uma pessoa sabidamente de família rica, uma pessoa de posses, de origem. De onde será, né? É a vida de luxo do casal Lula da Silva, esse casal que se diz tão dado aos pobres, mas que adora
adora surfar no luxo, aquela velha história que já é clichê, bordão, socialismo para os outros, para eles, capitalismo, propriedade privada, caro, no endereço bastante privilegiado do Rio de Janeiro, com vista para... Pessoal, a gente vai para os recortes, que é muitos conteúdos aqui. Você que está chegando pela primeira vez, eu peço a inscrição de vocês. Muitos de vocês ainda não estão inscritos, eu peço que vocês se inscrevam neste canal. Alexandre de Moraes vota para barrar o pedido de Daniel Silveira para relaxar as normas da progressão aí do regime prisional. Há poucos segundos as informações chegando aqui conosco. Pessoal, Lula amplia verbas de programas de Big Techs que superam o SBT e Band pela primeira vez, né? Porque agora as apostas online aí, o governo está cobrando imposto. Pessoal, os Estados Unidos também destrói lançador de mísseis balísticos há poucos segundos atrás no Irã. As informações aqui é Brasil, é Venezuela, é Estados Unidos, é Irã, é Israel. Olha só, pessoal. Há poucos segundos atrás, os Estados Unidos destruiu aí, ó, no Irã. Olha que estrondo, pessoal. O povo aí do Irã, né, desses países aí, deve ficar aterrorizado com estas guerras, pelo amor de Deus. Pessoal, agora o deputado Carlos diz que candidatos que não apoiarem o impeachment de Moraes não merecem o voto do povo. Aí, muitos políticos estão filiando aí alguns partidos fora o PL, mas com a direção do impeachment aí do ministro Alexandre de Moraes de dentro do STF. Pessoal, a Islan Tavares chegando agora, deixa eu ver quem é que está aqui pela primeira vez, Evanil Abreu chegando agora, a todo mundo, de Pernambuco aqui, doutora, o José Moraes também, José é bonito, agora é o Moraes, né? A todo mundo que está aqui presente. Doutor, estou pela primeira vez, coloca aqui nos comentários que eu quero falar o nome de vocês, qual a cidade, qual o estado vocês estão me assistindo, quero mandar um abraço aí do estado de vocês, para a população aí da cidade, do estado de vocês. Pessoal, quero também chamar a atenção de vocês, esse ano é ano de eleição, precisamos concentrar o máximo de pessoas inscritas neste canal, para a gente aí trazer todas as notícias aqui ao vivo para vocês. Olha o impeachment aí do ministro... Se decidir que é o teu nome que vai vir candidato, esquece. Já há muito tempo, já como pré-candidato ao Senado, meu perfil sempre foi de enfrentamento a essas iniquidades, tiranias, barbaridades, arbitrariedades que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma vítima do Judiciário, eu sou uma vítima da perseguição política, eu sofri 2 buscas e apreensões totalmente inconstitucionais, ilegais, sem nenhum fundamento, somente para poder humilhar e também fazer uma pesca probatória. Eu não estou na política por conta de emprego, eu sou servidor público concursado, eu não estou pensando em reeleição, eu estou pensando em propósito. Eu tenho realmente uma coisa como missão de vida, enfrentar tudo isso para que a gente possa trazer de novo para o nosso país a normalidade democrática, colocar freios e contrapesos no Supremo Tribunal Federal. Se o senhor não puder ser candidato ao Senado pelo PL, o senhor muda de partido? As pessoas de direita verdadeiramente, que querem que haja enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, que defendam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eles têm dito que não querem esses nomes, que esses nomes não vão jamais ter esse perfil. E me pedem que eu seja candidato. Fui assediado, digamos assim, pelo Partido Novo. Eles vieram conversar comigo, oferecendo a vaga de Senado lá. Eu fiz uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa também. Eu tive uma performance muito boa. Os especialistas, eles falam, olha, se decidir que é o teu nome que vai vir candidato, esquece. No PL você vai ser o mais votado. E eu mostrei essa pesquisa pro presidente Flávio Bolsonaro. Ele viu a pesquisa, ele me pediu para não sair do partido, e falou, olha, fica no aquecimento, espera e tal. Mas eu tenho falado com o Flávio, eu sei que é necessário fazer uma aliança pragmática para te ajudar. Mas a gente não pode deixar de lado o que é mais importante, são os nossos valores, princípios, o que nós sempre falamos que é fundamental, restaurarmos a democracia através do Senado Federal, porque hoje esse instrumento de freios e contrapesos se tornou obsoleto com senadores covardes, com um presidente covarde, como é o presidente Alcolumbre, que não coloca pedidos de impeachment para frente. Eu estou disposto a ir para o sacrifício para que a gente consiga enfrentar, pelos anos que estão por vir aí, a tirania que esses caras cometeram para reequilibrar a democracia no nosso país. Pessoal, e a informação chegou agora, deixa eu ver aqui quem está pela primeira vez... A Jeane Liz agora chegando, estou na Europa, mas sou de Recife. Um abraço aí para a Jeane, para todo o pessoal de Recife e da Europa também. Pessoal, saiu a informação também que Nunes Marques, o ministro Nunes Marques e a sua esposa viajaram aí em um dos aviões aí
do Daniel Vorcaro, um dos aviões que estava envolvido no advogado aí do Daniel Vorcaro. É muita corrupção. Câmara dos Estados Unidos diz que a censura brasileira silenciou elogios ao presidente Trump. Relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos diz que a autoridade do Brasil pediram a remoção de publicações que elogiavam o presidente Trump, e na manchete está aí a foto do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, vocês que estão chegando aqui agora pela primeira vez, eu peço que vocês copiem e colem essa grande live aí nos grupos, WhatsApp, nos status, para essa informação que chegou, compartilha com o máximo de pessoas, senta o dedo aí, dando like, compartilhando, isso é importante, e se inscrevendo, que vamos agora com esta informação bombástica. Olha só o que chegou aqui para a gente ao vivo. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para compartilhar com vocês do início isso, olha só. Mesmo depois de aberta, a localização que não será revelada, por questão de segurança. O templo é pequeno, parece uma capela, mas as cores são bem diferentes do que nós estamos acostumados a ver em outras igrejas. Paredes pretas com detalhes em vermelho. Há um altar com frutas e também 2 grandes cadeiras de cor escura. É nesse local... Pessoal, que Deus possa ter misericórdia. Olha só a informação aqui, ó. Globo publica matéria sobre a primeira igreja de Lucifer aí, em plena Sexta-feira Santa, na Paixão de Cristo. Que Deus possa ter misericórdia do nosso Brasil aí, no Rio Grande, pessoal, no Rio Grande, essa informação que chegou agora. Pessoal, eu quero que vocês coloquem aí, quem acredita no Zema? Doutor, eu acredito no Zema. Doutor, eu não acredito. Olha a informação que chegou aqui pra gente ao vivo sobre o Zema. Muitos políticos vinham tomar... Quando eu vim conhecê-lo, aqui atrás tinha uma cozinha que devia ter uns 200 metros quadrados, né? Uma cozinha meio que industrial, porque aqui era um lugar onde muitos políticos vinham tomar vinhos, comer lagosta, pago pelo povo, né? Vale lembrar. Era para mim ter passado meus 7 anos e 3 meses de governador aqui, nesse palácio, com esses jardins aqui, do lado de fora, jardim do famoso paisagista Burle Marx. A casa foi construída um projeto do Oscar Niemeyer. Eu não acredito em privilégio, em mordomia, e fiz questão de alugar uma casa comum, como eu sempre morei, e não morar aqui nesse palácio com 32 empregadas, cozinheiras, mordomos, governantas, como acontecia no passado. O recurso hoje é utilizado, é investido naquilo que melhora a vida do mineiro, e não naquilo que privilegia um grupo muito pequeno de pessoas. Pessoal, essa atitude do Zema aí deveria repercutir em todos os políticos do nosso Brasil. Doutora, como assim? Zema disse que abriu mão de mansão oficial do governador de Minas durante 7 anos e afirma ter transformado o local em uma exposição ao público. Eu não acredito em privilégio, em mordomia. Fiz questão de alugar uma casa comum aí para minha sobrevivência. Nunes Marques e mulher viajaram para a festa em Maceió, em voo bancado por advogado do Banco Master, disse aqui ao vivo no nosso canal. Pessoal, eu peço bastante atenção de vocês. Luciano Rank mostra também lindo espetáculo da Paixão de Cristo em Guabiruba, Santa Catarina, que tem apoio da Havan e acontece há 45 anos. Luciano daí da Havan é um grande homem. Pessoal, governo Trump remove da lista das sanções OFAC o ex-ministro das Finanças da Rússia, Mickey. Esta foi a 4ª sanção contra a Rússia removida pelos Estados Unidos desde o início aí da guerra também contra o Irã. E comando do BRB havia montado uma operação secreta chamada Projeto Vértice para a compra do Master, que foi vetada pelo Banco Central na véspera de seu aniversário. Vocaro dizia a interlocutores que fazia parte aí do conselho da administração do BRB, aí as informações. Pessoal, o governo Trump também propõe o maior orçamento militar da história de todos os Estados Unidos,
a todo mundo. O USP realiza a primeira clonagem de porco na América Latina, pelo amor de Deus. Que Deus possa ter misericórdia. Pessoal, a informação agora que vazou do Daniel Borcari, envolvendo todos os ministros. A gente vai agora aqui, ó, diretamente de Brasília, com essa informação, pessoal, olha só. 25, uma sexta-feira. A aeronave em questão é um jato executivo Embraer Phenom 300, de matrícula PRSAD. É o mesmo avião usado por Toffoli em uma outra viagem entre Brasília e Marília, meses depois, em julho de 2025. Essa segunda viagem foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela coluna. No dia 21 de março, o jato deixou o Rio de Janeiro de madrugada, por volta de 00h46, com destino a Brasília. A aeronave pernoitou aqui na capital federal e depois seguiu para Marília na tarde do mesmo dia, pousando às 15h18. Essa movimentação pode ser rastreada pelo Sistema de Vigilância Dependente Automática por Difusão, o ADS-B. Ao mesmo tempo, registros do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região indicam a presença de um membro do STF em Marília naquele período. O tribunal deslocou 3 seguranças para prestar apoio e segurança a uma autoridade do Supremo Tribunal Federal entre os dias 20 e 24 de março. Esses documentos não mencionam explicitamente o nome de Dias Toffoli. O ministro tem familiares em Marília e frequenta a cidade com regularidade. Também é lá que está registrada a empresa Marid de Participações S.A., ligada à família de Toffoli. Essa empresa está registrada em nome de irmãos do ministro e tinha o próprio Toffoli como cotista. Ela era uma das donas do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, numa cidade próxima a Marília. O endereço da empresa corresponde à casa de um dos irmãos do ministro, o engenheiro José Eugênio Dias Toffoli. A coluna procurou o Dias Toffoli na tarde desta quinta-feira, 2 de abril, mas não houve resposta. O espaço segue aberto. Fabricado em 2014, o Phenom 300 tem capacidade para 8 passageiros e autonomia de 3.600 km. A aeronave foi adquirida no mesmo ano de 2014 por um CNPJ ligado à Prime U, empresa de compra compartilhada de bens de luxo, da qual Daniel Borcari era sócio até setembro de 2025. Pessoal, esse homem, juntamente com os ministros, estão envolvidos em coisa mais do que a gente imagina. Eu quero chamar a atenção de vocês. Muitos de vocês passam aqui ao vivo no nosso canal, mas ainda não está inscrito. Então, se inscreva nesse canal, curta, compartilha, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Pessoal, a gente está aqui ao vivo todos os dias. Eu peço que vocês cliquem aqui no link da nossa próxima transmissão sobre o fechamento aí, uma situação delicada que aconteceu agora em Brasília. Peço a oração de vocês, o apoio também para o Jair Messias Bolsonaro, que neste momento precisa aí do nosso apoio. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Já já a gente volta com todas as informações. Obrigado pela audiência, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta nesse link aqui da nossa transmissão. Eu aguardo todos vocês.